Vamos lá. Pessoal, então, aula de matemática, tá? Pra quem tá assistindo essa videoaula no YouTube, tá? Ocorreu aqui no dia 22. Pessoal, pouca gente, tá? Pouquíssimas pessoas realmente participaram da live que eu fiz à tarde. Tá? E o conteúdo da aula foi muito importante. Então, quem que estava presente aqui da live que eu fiz à tarde? Quem estava presente? Éricles, eu não estava presente, mas foi de funções, né? Eu assisti no YouTube. Show, show. Eu também. Eu acho que daqui não tinha ninguém presente. Sandra, Camille, Beatriz. Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Fora a Camille, quem mais assistiu essa videoaula no YouTube? O Isaac. Eu. Assistiu, Isaac? Assisti. Eu Pronto. assisti, né? Deu pra entender pela videoaula? Sim, Entendeu? Deu. entendi. Você Eu já assistiu... tinha visto esse assunto antes, por isso que, entendeu? Ah, você já tinha visto em videoaulas de outras pessoas, é isso? Uhum. Ah, tranquilo. Então, pessoal, na aula de hoje eu vou revisar bem rápido, tá? Bem rápido mesmo. Pra não ficar, né, não deixar ninguém pra trás, tá? Quando for na segunda-feira, eu começo o conteúdo de veras, né? Que essa aula aqui é só o conceito. Eu já começo função afim, que é o primeiro tipo de função. Então, mas vai ter coisa nova hoje também, tá? Eu vou falar sobre umas coisas de gráficos, tá? Então, só para recapitular aqui. Na aula passada, nós iniciamos o conceito de função, tá? Que basicamente, o que é uma função? Existe uma diferença, tá? Entre a palavra função e a palavra equação, tá? Uma função nada mais é do que uma relação entre duas grandezas. Quando você relaciona uma grandeza com a outra, ou seja, quando uma grandeza ela está diretamente relacionada com outra, por exemplo, eu citei o caso de, eu acho que foi pães na videoaula, né? Quantidade de pães que eu compro e o valor que eu vou pagar, né? Dependendo da quantidade de pães, eu vou ter um valor pago diferente. Isso é uma relação, né? A quantidade de pães influencia diretamente no valor que eu vou pagar. Não é uma coisa simplesmente aleatória, né? A função, pessoal, é o conceito, de longe, um dos mais importantes da matemática. De longe. Porque praticamente quase tudo você pode relacionar com função. Tá? Então, ela é muito, muito importante esse conteúdo aqui. É o conteúdo base para tudo de matemática. Tá? Então, depende, essas relações que eu estou comentando, ela praticamente é quase tudo que nós vimos no nosso dia a dia. Né? Sei lá, o tempo de trabalho e o valor ganho é uma relação, depende uma da outra. Né? Então, isso é uma função, é uma relação entre duas grandezas. Só que, lá na frente, eu estraguei a surpresa. Por quê? Quando eu digo relação, não é uma relação mútua. Entendeu? Não é que uma coisa contribui na outra e a outra grandeza contribui na primeira. Não, não é. Não é uma troca de contribuição. Na verdade, é uma contribuição unitária. Como assim? Apenas um contribui. A gente diz em função que nós temos dois seres, né? Você tem aqui dois conjuntos. Você tem duas grandezas, né? Onde uma grandeza domina a outra grandeza. Né? É como se uma grandeza ditasse o ritmo. No caso do exemplo que eu dei, quem é essa grandeza que ditasse o ritmo, que dita o ritmo? É a quantidade de pães. É a quantidade de pães que vai dizer quanto eu vou pagar. Então, o valor que eu vou pagar, eu estou o quê? Eu estou dependendo. O valor que eu pago depende da quantidade de pães. Então, quem está mandando aí na situação é o número de pães. Então, em uma função, você tem um agente dominante, tá? E esse agente dominante nós chamamos de domínio, tá? Domínio. E o outro conjunto, né, a outra grandeza, nós chamamos de contradomínio, tá? Domínio e contradomínio, tá? Domínio seria a relação que domina a função, tá? Contradomínio é a relação que é dominada na função. Ok, então basicamente esse é o conceito, uma relação um conceito de relação. Aí temos aqui algumas situações, tá? Relações aqui e tal. Ok, geralmente, pessoal, os conjuntos, a função, ela é muito representada através de conjuntos, tá? Pelo diagrama de Venn. Pronto, nesse caso aqui. Então, você tem aqui dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Tá? Só para adiantar logo o que vai vir pela frente. O domínio, o que é o domínio? O domínio é o conjunto de onde a flecha está saindo.
Então, se eu perguntar para você, ó, quem é o conjunto domínio? Quem é o domínio dessa função? É o elemento menos 2, o elemento menos 1, 0, 1 e 2, ou seja, é o próprio conjunto A. Tá? Se eu perguntar quem é o contra-domínio? O contra-domínio é o outro domínio todo. Desculpa, é o outro conjunto. É o conjunto que não é o domínio, ou seja, o conjunto verde. Então, é o menos 8, todo o domínio, tá? Menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e 6. Então, todos esses elementos aqui formam o contradomínio. É de onde a flecha, está chegando. Então, de onde a flecha sai, nós chamamos de domínio. Onde a flecha chega, nós chamamos de contradomínio. Só que existe uma diferença entre contradomínio e imagem. O que é o domínio? De onde a flecha sai. É o conjunto inteiro. Contradomínio é o conjunto inteiro de onde a flecha está chegando. E o que é a imagem? A imagem é os elementos do contradomínio que tem flecha. Ou seja, são os elementos do contradomínio que tem domínio. Por exemplo, esse menos 8, ele está dentro do conjunto contradomínio. Porém, ele não tem domínio. Então, ele é apenas contradomínio, mas não é imagem. Já a imagem não. A imagem são os elementos do contradomínio que tem domínio. Então, o contradomínio é quem? Menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e 6. Já a imagem, quem que vai ser a imagem? Menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Apenas elementos que têm domínio. Então, esses são basicamente a nomenclatura básica, né? É o básico. A gente vai ver outras lá na frente, né? O que nós chamamos de conjunto subjetivo, né? São vários conceitos que a gente vai ver lá para frente. Tá? Função injetora, função bijetora, função sobrejetora, tá? Mas, de início, basicamente, o que você tem que saber é isso. O que é um domínio, o que é um condomínio e o que é uma imagem. Beleza? Então, ok. Existe também, pessoal, algumas regras que vai dizer se aquela relação, nem toda relação é um domínio, ou nem toda relação é uma função. Tá? Então, tem que ver se aquilo realmente é uma relação que define uma função ou não. E para isso, nós seguimos basicamente duas regras. Tá? Basicamente duas regras. Quais são essas regras? É para alguém falar. Quais são as regras que definem se é... Ó, isso aqui é uma relação. Beleza? Mas será que isso aqui é uma função? Existem duas regras que ditam se tal relação é uma função ou não. Quais são essas duas regras? Primeira regra, vamos lá, Isaac. Qual a primeira regra? Ele até mutou o áudio, né? Pode falar que não sabe, Isaac, não tem problema não. Sei mesmo não. Beleza. Primeira regra é o seguinte. Pessoal, o ideal era que todo mundo participasse das lives, porque a diferença do online é muito grande, tá? É muito grande. Eu sei que eu postei essa aula e tudo mais, mas não dá pra pegar, não dá pra aprender. Tá? E o ensino médio de vocês vai depender diretamente do nono ano, tá? É muito importante o nono ano. E o ensino médio, né, é a base pra sua vida. O que vai definir a sua vida vai ser o ensino médio e o nono. Tá? Porque o nono é a base do médio. Ô, glória. Primeira regra. Eu vou falar na forma técnica, tá? Já que eu já defini o que é domínio, o que é condomínio e o que é imagem, eu vou falar da forma técnica, tá? Então, primeira regra. Todos os elementos do domínio têm que ter imagem. Vamos lá. Isaac, qual é o conjunto domínio? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se eu perguntar assim, Isaac, qual é a imagem do elemento menos 2 do domínio? Menos 6. Perfeito. Ó, Essas aí que é as regras. Exatamente. Olha Então, aí. calma. É isso aí. Essas são as regras. Então, ó, o bom está acontecendo agora. O que está acontecendo? Eu estou falando de forma técnica, que parece difícil, mas está dando para entender. Olha o que foi que eu disse. Qual é o elemento do conjunto domínio, ou melhor, qual é a imagem do elemento 2 do domínio? Então, ó, eita, pô, já bem, ó, mas deu para entender, é bem simples. Domínio é o A, o elemento menos 2 do domínio está aqui, e a imagem desse elemento é o menos 6, beleza. Então, agora eu vou para a primeira regra, tá? A primeira regra é a seguinte. Todos os elementos do domínio têm que ter imagem.
que isso quer dizer? Que todos esses elementos têm que ter flecha. Ou seja, não pode estar ninguém sobrando. Se você tem um 3 aqui, que está sem imagem, isso já deixa de ser uma função. Então, todos os elementos... Professor, mas bem aqui não tem. Beleza, mas estou falando do domínio. Todos os elementos do domínio têm que ter imagem. Primeira regra. Ficou claro isso? Ficou. Segunda regra. Cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Então, por exemplo, o menos 2 ele só tem uma imagem. Menos 6. Se o menos 2 liga para o menos 4 também, isso já não é mais função. Primeira regra, não pode estar ninguém sobrando aqui. Ou seja, nenhum elemento do domínio pode não ter imagem, ou seja, está com a falta de imagem. Todos os elementos do domínio têm que ter imagem. A segunda regra é que cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Pronto, basicamente é isso. Cuidado, viu? Ó. Por exemplo, isso daqui é função? Sim ou não? Sim. Isso daqui é função. Muito bem. Professor, mas aqui o 6, ele tem duas flechas. Isso eu disse que não pode. Cuidado. Eu disse que esses elementos não podem ter duas imagens. Mas se você observar, ó, o 2 só tem uma imagem. O 3 só tem uma imagem. Tudo bem, ele apontou para o mesmo número. Mas o 3, ele só tem uma imagem. Né? Agora, o 6, ele tem dois domínios. Beleza, isso aqui não tem problema. Não tem problema. O importante é o domínio. O domínio só tem uma imagem. O 2 só tem um 6. O 3 só tem um 6. Né? A diferença é que o 6 teve dois domínios. Teve dois domínios. Mas nenhuma regra entra para o ponto domínio. Apenas para o domínio. Deu para entender isso, pessoal? Deu. Pronto. Deu. Eu tenho também a lei de formação. O que é a lei de formação? É uma, entre aspas, tá? Entre aspas, é uma fórmula que define a função, tá? Toda função ela vai obedecer uma função, uma lei de formação. No caso aqui, se você observar, ó, toda a imagem ela foi exatamente o triplo do valor do domínio. Se você pegar menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. Se você pegar 2 vezes 3, vai dar 6. Se você pegar 1 vezes 3, vai dar 3. Então, todos esses... X igual a 3x. Né? Exatamente. X não, quase. Y. Tá? Y igual a 3x. Então, se você observar, ó, todas essas relações, elas seguiam uma sequência. Olha aqui. Elas seguiam um padrão. Tá? Isso aqui também acontece em função. E esse padrão nós conseguimos escrever em fórmulas. Tá? Entre aspas, tá? Em fórmulas de função. Tá? Isso nós chamamos de lei de formação. Nesse caso aqui, a lei de formação foi essa, tá? Y igual a 3x. Eu não gosto de botar assim, eu gosto de escrever assim, ó. F de x, tá? É a mesma coisa. Eric, Oi. licença. Agora, nesse instante, a minha aula parou porque a internet caiu aqui do nada. Tu pode repetir o que tu falou antes disso? Eita, eu falei tanta coisa. Qual foi o exato momento que tu saiu da aula? Na hora que tu tava... Abrindo os slides? Eu não Não, lembro né? Pelo amor direito. de Deus. Hã? Tava nesse mesmo slide aí. Ah. Tava falando das regras. Ah, tá. Beleza. Primeira regra, basicamente. Todos os elementos do domínio têm que ter imagem. Ou seja, os elementos de onde a flecha está saindo, todos eles têm que ter flecha. Conclusão. Se você tem o elemento 5 aqui, sem flecha, isso já não é mais função. Todos os elementos desse conjunto têm que ter imagem. Essa é a primeira regra. Por exemplo, tá vendo aqui que aqui está sobrando? Beleza. Isso daqui pode. O que não poderia é se sobrar aqui. Aqui pode fazer qualquer coisa, pessoal. Pode chegar mais de uma flecha, pode estar sobrando, de abacuá. Aqui é casa da mãe Joana. Agora aqui não. Esse elemento do domínio não pode ter ninguém sobrando. Essa é a primeira regra. Segunda regra. Cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Ou seja, só pode ter uma flecha aqui ligando, só pode ter uma flecha aqui ligando, só uma flecha aqui ligando e tudo mais. Então, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Por exemplo, o 2. O 2 não pode ligar para o 3. Desculpa, o 2 não pode ligar para o 6 e também para o 3. Não pode. Não pode ter duas flechas saindo de cada elemento.
É isso. Beleza? Deu pra entender? Deu. Beleza. Consegui entender. Ó, por exemplo, ó, isso daqui é função, sim ou não? Não. Sim. Não. Vamos lá. Por que que não? Ah, porque Porque a eu... flecha tá apontando pra mais de um. Uhum. Lembre que pode receber mais de um, não pode sair mais de um. Tá? Isso aqui é a função? Não. Não. Por quê? Porque tá sobrando ali no domínio, tem gente que não tá tendo flecha mandando. Perfeito. Aqui nós temos a definição de função, tá? A cada x de correspondente por f de x, levando em conta tal, beleza. Aqui, domínio imagem. Ok. Antes de entrar nos gráficos, pessoal, falando um pouquinho sobre a lei de informação, tá? Vocês não precisam ainda montar a lei de informação, mas às vezes você consegue formar sem muito esforço, tá? Como é que eu monto a lei de informação? Basicamente eu começo assim, eu monto a lei de informação. Eu coloco f de x, é assim que a gente lê, tá? F de x é igual, aí você anota a fórmula que define essa lei de informação, tá? Se você quiser botar y é igual, também vale, tá? Lembre que a função f de x é a mesma coisa que y, então tanto faz. Eu prefiro botar f de x que eu acho mais bonito. Tá? Então f de x igual, aí você bota a lei de informação. Como é que eu determino a lei de informação? Em algumas situações é fácil, tá? Quando você tem um problema, às vezes é fácil identificar. Por exemplo, ó, supondo que eu vou pegar um táxi, tá? Vou pegar um táxi. E esse táxi, o valor que eu pago nesse táxi, ele tem duas formas, tá? De analisar o valor que eu vou pagar. Ele tem uma taxa fixa e uma taxa variável. Como assim uma taxa fixa? Essa taxa fixa, a taxa fixa é R$10. Como assim R$10? Se eu chamar um táxi aqui agora e falar assim, ó, eu quero que você vai me deixar ali na cozinha. Só isso. Eu vou entrar no táxi no quarto e eu vou sair na cozinha. Só esse pequeno trajeto eu vou ter que pagar R$10. Ou seja, se você entrou no táxi, não importa para onde você vai, você vai ter que pagar R$10. Esse é o valor fixo. Geralmente os táxis funcionam dessa forma, tá? Antigamente era assim, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é só por taxa variável. O Uber, por exemplo, né? O Uber não tem mais taxa fixa, é só por taxa variável. É só pelo que você anda. Né? Antigamente tinha assim, que é o que nós chamamos de bandeira, tá? Chamavam de bandeira. E tem, além da taxa fixa, mas só para você entender, tá? Também tem a taxa variável. Aí nessa taxa variável, aí sim, vai depender do que você anda. Então essa taxa variável, vamos supor que ela é de R$2 por quilômetro. Por exemplo, se eu pego um táxi nessa posição e eu ando A, né? E eu vou para a posição B e eu ando 1 quilômetro nesse táxi, quanto que eu vou pagar? Eu acho que a galera saiu da live. Quanto que eu vou pagar? Depois caiu para um monte de gente. Oi, oi. A internet caiu de novo. Pera aí que teu áudio tá travando. O que foi que tu falou ali? Certo. Seguinte. Se vocês ouviram a parte do valor fixo e valor variável? Vi. Só nesse desenho que tu fez aí em cima da quilometragem. Não deu pra entender nada, tava travando. Certo. Então, ó, supondo que você anda no táxi, né, você tem R$10 aqui, taxa fixa, e R$2 por quilômetro. Então, supondo que eu entre no táxi, na posição A, e vou até a posição B. E eu andei exatamente 1 quilômetro. Quanto que eu vou pagar? 12. 12. Os 10 da taxa fixa e os 2 de 1 quilômetro. Perfeito. Se eu ando 1,5 km, 13. 13. Se eu ando 16 quilômetros, 42. perfeito, 42. Você não percebeu, mas isso que eu acabei de fazer é uma função. Por que é uma função? F de x a x mais b. F É a de... função afim. Isso aqui é uma função afim.
f de x... Calma aí, mas daqui a pouco eu vou mudar a função. Mas, vamos lá. Por que isso aqui é uma função? Porque você tem duas grandezas que dependem diretamente uma da outra, né? O que você anda vai dizer quanto que você vai pagar. Então, se isso aqui é uma função, aí eu pergunto para você, qual é a lei de formação? Eu só quero que você monte a lei de formação. Como é que é a lei de formação desse caso? 2x mais 10. Exatamente. Você tem uma taxa variável, onde essa taxa variável vai ser quem? 2x. Quem é esse x? Quem é esse x? Esse x é o que você andou, tá? 2x mais 10. Então, isso daqui é a lei de formação. Pronto. Ó. Às vezes, montar... Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão ouvindo? Aham. Beleza. Então, às vezes... Sim. Deu para entender isso aqui? Sim, deu. Deu, né? Então, às vezes, montar essa lei de formação é fácil. Às vezes, não é tão fácil assim, tá? Isso aqui é uma função afim, tá? É uma função linear, também, que nós chamamos. Tá? Mas toda função que é do primeiro grau, Isaac, é função afim. Pronto. Entendeu? Isso aqui, tá vendo que o expoente aqui é 1 da variável? Então, é do primeiro grau, então já é função afim. Basicamente, a gente vai falar isso aqui na próxima aula, tá? Só que não é isso que eu quero que você calcule. Ó, vamos supor que eu dei aqui a lei de formação e eu pergunto assim para você, ó. Quem é o f de 2? O que é isso aqui, professor? O que é f de 2? Observa 14. na lei de formação. Esse 2, ele está no lugar de quem aqui? Ele está no lugar desse x aqui, tá vendo? Então, para você calcular o f de 2, pessoal, vamos ver como é que se fala, tá? f de x, f de 2, tá? Para você calcular f de 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou basicamente substituir a variável x por 2. Então, eu vou dizer que o meu f de 2 vai ser quem? 2 vezes 2 mais 10. Então, meu f de 2 vai ser 14. Deu para entender isso daqui? Deu. Beleza. Deu. Se eu pergunto quem é o meu f de 16, o que eu vou fazer? Substituir o x por 16, que foi exatamente o caso que eu dei aqui, ó, 16 km. Então, meu f de 16 é quem? 32 com mais 10. 42. Agora, supondo que eu pergunto assim, ó. Vamos supor que está assim, ó, f de x é igual a 8. F de x é igual a 8. Então, se tiver assim, o que é que eu vou fazer? Eu não vou... Tá vendo que o 8 não está no lugar do x? O 8 está no lugar do f de x. E quem é o f de x? Ó, f de x é igual a 8. Só que quem é f de x? 2x mais 10. Então, nesse caso, você não vai substituir o x por 8. Você vai igualar a função por 8. E vai resolver, isolando essa função aqui, tá? Isso aqui a gente vai ver bem direitinho na função afim, mas só para vocês entenderem caso tenha no entender de vocês, tá? Pessoal, ok, deu para entender mais ou menos? Deu. Deu? Mais ou menos. Deu, mas a gente vai comentar isso aqui depois nas próximas aulas, tá? Eu já expliquei para vocês como é que eu identifico se uma relação é uma função ou não, utilizando o diagrama de Venn. Não foi? Como é que eu sei? Utilizando aquelas regras, né? Primeiro, todos os elementos têm que ter flecha e não pode ter ninguém com mais de uma flecha. Pronto. Só, pessoal, que uma função a gente utiliza muito gráfico, tá? Lá na frente a gente vai ver isso aqui. A gente praticamente quase não usa o diagrama de Venn. É só gráfico. Plano cartesiano. Plano cartesiano. Perfeito. Professor, o que é o plano cartesiano? É o mesmo daquele que a gente usou para estática. Por isso que eu tava voltando, não parecia nada. Eu tava já no primeiro slide. Pronto. O que é um plano cartesiano? Agora, pela primeira vez, vocês vão dar de fato o que é um plano cartesiano, tá? É porque é o seguinte, o que vocês viram lá em dinâmica, tá? Sobre decomposição, né, tal, aquilo ali é conteúdo do ensino médio. Então, teoricamente, vocês já estudaram isso aqui, entendeu? Por isso que eu tive que explicar para vocês bem rápido o que era esse gráfico. Mas, na verdade, vocês vão estudar agora, bem direitinho, tá? O que é x, o que é y, né? O que é o plano cartesiano? Vocês já foram apresentados, né? À força, né? Obrigados, né? Ao plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais é do que, como o próprio nome diz, uma região que apresenta coordenadas em um plano, tá?
Lembrando que um plano ele tem apenas duas dimensões, tá? Então a função do plano cartesiano nada mais é do que ditar posição. Por exemplo, nós definimos o plano cartesiano, como vocês já estão bem acostumados, através de dois eixos, tá? Um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Esse eixo na horizontal, nós chamamos ele de eixo X ou eixo das abscissas, tá? E esse eixo da vertical, nós chamamos de eixo Y ou eixo das ordenadas, tá? Então, esse eixo X, ele é numérico, tá? Da mesma forma que o eixo Y é numérico, onde a origem da contagem desses números, ele fica aqui, ó. Aqui é o zero. À direita, você tem os números positivos. À esquerda, os negativos. Isso para o eixo X. Já para o eixo Y, subindo, você tem os números positivos. E descendo, você tem os números negativos. Já sabiam disso aqui, vocês? Tu explicou pra gente lá, mano, no começo do ano. Lá no início do ano. Sim. Pois é, eu tô falando aqui só para, né, dar aquela pincelada, para dizer que na verdade era o que você está vendo agora. Ok. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto, né, que está nessa posição aqui, onde o x é 2 e o y é 3. Como é que eu monto a coordenada desse ponto? A coordenada desse ponto vai ser, ó, primeiro valor sempre o valor do x e o segundo valor sempre o valor do y. Então, se esse ponto está no x2, y3, então a coordenada desse ponto vai ser 2, 3. Por quê? Porque o primeiro valor é do x e o x, ó, é o 2. O segundo valor é o y e o y é 3. Então, essa é a coordenada do ponto, 2 e 3. Por isso que aqui, ó, esse ponto A, qual é a coordenada desse ponto A? MN. M porque o x é o M e o N porque o Y é o N. Beleza? Beleza. Ok. Quando você vai montar uma função no gráfico, a gente consegue montar uma função nesse gráfico também, tá? Essa função ela vai formar algumas figuras. Às vezes, deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui, ó. Às vezes a figura vai ser assim. Às vezes a figura vai ser uma reta. Ok? Vocês conhecem, pessoal? Evanilda. É a mãe do Thales. Ai, é a tia do... Ixi. Se mandar de novo, eu aceito. Então, pessoal, às vezes, eu vou desenhar, deixar no branco, tá? Prefiro no branco. Então, às vezes, quando você vai desenhar o gráfico, professor, como é que desenha o gráfico? Como é que eu sei? Isso aqui a gente vai ver em função afim, tá? Eu tô falando isso aqui agora só pra gente, porque o que é que eu quero que vocês entendam hoje? Olhar para um gráfico ou para o diagrama de Venn e saber se aquilo é ou não uma função. Ponto final, só isso, tá? Fazer o gráfico, entender, interpretar, isso aqui só depois, tá? Então, esse gráfico ele pode vir de várias formas. Pode vir assim, pode vir assim, pode vir assim, tá? Pode vir assim. Beleza? Eita. Ó. Ele pode vir assim o gráfico, ó. Pode vir assim. É uma quadrática, né? Se for assim. É não. Eu acabei de desenhar um gráfico, uma função que vocês conhecem. Sabe que função é essa? Ah, sei não, mano. Sabe não? Essa daqui... Caralho, já errado. Essa função aqui é a função seno. Já ouviu falar em seno, cosseno e tangente? B por cima? Ah! Isso aqui é uma função seno. É uma função senoidal. Ela fica desse jeito. Tá? Ai, pô, não sabia isso aí não. Ela pode ser assim. Sabe o que foi que eu acabei de fazer aqui? Sei não. Uma função cosseno. Isso aqui é uma função seno, a de baixo. E essa de cima é uma função cosseno. Tá? Então elas são tipo um inverso da outra. Né? Então o gráfico ele pode vir de várias formas. Tá? Esse aqui foi um exemplo. Só que como é que eu olho para um gráfico e eu sei
que aquilo é ou não uma função. Por exemplo, será que isso aqui é uma função? Será que isso aqui é uma função? Então eu consigo determinar, tá? Como? Eu já sei que o meu gráfico ele tem dois eixos, o eixo x e o eixo y. Isso aqui é novo, tá, pessoal? Isso aqui não estou revisando, não. O eixo x e o eixo y, tá? E a minha função, ela vem mais ou menos assim, né? Ó. F de x igual a y, né? Nesse caso aqui, quando você vai desenhar um diagrama de Venn, geralmente o domínio nós chamamos de x. F de x. E a imagem nós chamamos de y. Então, nesse caso aqui, f de x igual a y, tá? Ou no caso lá do exemplo lá do táxi, né? Que era 2x mais 10. 2x mais 10. Quem é o domínio aqui da função? Quem é o domínio? Ó, o domínio é de onde a flecha está saindo. De onde a flecha está saindo? Geralmente o domínio nós chamamos de x. Então, o domínio sempre vai ser o x. Nesse caso aqui, ó, quem é o domínio? O domínio é esse aqui, ó, o x. Quem é a imagem? Ou contra o domínio? A imagem mesmo. A imagem é onde a flecha está chegando. Que é quem? Conjunto y. Quem é o conjunto y? O conjunto y é o f de x. Ou seja, esse valorzinho aqui é o que eu chamo de domínio. O f de x não é o y. E o y não é a imagem? O y não é a imagem? Então, o meu f de x é a imagem. É o y. Olhando para cá, quem é o x? O x é o eixo da horizontal. E vale a mesma coisa. Lembra que eu falei que o x é domínio? Então, todos os números, olha aqui, todos os números que estão na horizontal, ou seja, todos os números que estão sobre o eixo x, é o domínio. E todos os números que estão sobre o eixo y é quem? A imagem. Deu para entender isso daqui? Deu. Deu? Todos os números que estão sobre o eixo x é o domínio. E todos os números que estão sobre o eixo y é a imagem. Por exemplo, tá aqui esse ponto, né? Ó. Aí eu pergunto assim, ó. O ponto A. Pergunta, qual é o domínio desse ponto? Abscissa. Qual é o domínio desse ponto? É esse de baixo aí? Isso é o que? Um 2? É um 2. Olha, eu quero entender o que era. Pronto, é o 2. Quem é a imagem desse ponto? 1. Ponto final. Deu para isso aqui? Deu. Pronto. Outra coisa que você precisa saber. Quando você tem um desenho no gráfico, aquele desenho ele é formado pela junção de infinitos pontos. Como assim? Você tem aqui um gráfico, uma reta, né? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, que é uma função afim. Então, supondo que, como é que esse gráfico foi formado? Como é que essa reta foi formada? Através de vários pontos. Por exemplo, aqui tem um ponto aqui, ó. Qual é a coordenada desse ponto? X aqui, Y aqui. Esse ponto, 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 X aqui, Y aqui. Então, quando você tem um gráfico, aquele gráfico ele é formado pela junção de vários pontos, de infinitos pontos. Beleza. Até aqui deu para entender, pessoal? Deu. Me tira só uma dúvida, Heracles. O do eixo X é o eixo das abscissas, né? Exatamente. Ah. Agora, sabendo disso, pessoal, vamos lá. O eixo X é o domínio, o eixo Y é a imagem, né? Que é a abscissa e a ordenada, e que o gráfico é formado por infinitos pontos. Beleza. Sabendo disso, agora eu consigo determinar se aquele desenho lá é uma função ou não. Por exemplo, será que isso aqui é uma função? Será?
Eu acho que não, porque não tá pegando no eixo X. Não precisa, tá? Não precisa pegar. Não precisa. Né? Não, ó. Não, essa reta não pegou no eixo X. Mas isso aqui é uma função. Tá? Não precisa pegar. Tem nada a ver. Pode pegar, pode não pegar, pode cortar. Como é que eu sei, pessoal? Olha aqui. Lembra que eu disse que um gráfico... Quem é que tá comigo aqui na aula, pessoal? O Isaac tá. Eu. Quem mais? Quem mais? Oi. Eu tô, Eric Pronto. Lips. Tô. Isso aqui, Oxi. pessoal, isso aqui é importante pra vocês, tá? Sério mesmo. Muito importante. Evanilda. Tá certo. Vamos lá. Esse gráfico é formado por vários pontos. Beleza. Então quer dizer que essa posição ela tem que ter duas coordenadas, né? Uma coordenada x e uma coordenada y. Vamos supor que essa coordenada x é 2 e que essa coordenada y aqui é 1. Não é isso? Ok. Aqui em cima eu tenho um outro ponto. Qual é a coordenada desse ponto? Vamos lá. Quem é o x desse ponto? 2. 2. E o y, não sei, sei lá, 4. Não é assim? E aqui, 2 e 1. Eu posso pegar esse desenho e colocar também no diagrama de Venn. Tá? Onde aqui vai ser o x e aqui vai ser o y. Eu vou pegar somente desses dois pontos para vocês entenderem. Vamos lá. Domínio, ó, domínio, imagem. Quem é o domínio desse ponto aqui? 2. 2. Domínio, 2. Quem é a imagem desse ponto? 1. 1. Então, ó, olha o que está acontecendo aqui. Não é isso? Uhum. Beleza. Agora vamos para outro ponto. Quem é o domínio dessa função? 2. 2 também. Quem é a imagem? 4. Olha o que aconteceu aí. Então não é uma função. Acabou de perceber se isso aqui, se esse desenho é uma função ou não. Você percebeu que o 2, ele tem duas imagens. O 2, só que ó, o que aconteceu? Você, que foi que falou aí? Foi a Foi eu, Camille. Camille. A Camille percebeu que é uma função, só que ela só conseguiu perceber quando ela viu isso aqui. Não foi, Camille? Ei, Eric, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra gente descobrir qual é a função, no caso desse círculo aí, tem que pegar ele no meio. Não, ó, calma aí, é porque eu tô pegando esse caso e tô colocando um diagrama de Venn. Por quê? Porque olhando assim você sabe. Olhando assim você não sabe, mas eu vou dar uma dicasinha que vai te ajudar, tá? Relaxa, calma. Deu pra entender isso aqui, pessoal? Deu pra entender? Deu. Pronto, então o que foi que aconteceu aqui? Ó? Você percebeu que esse ponto, ele tem um domínio 2. E esse ponto, ele também tem um domínio 2. E nós sabemos que o mesmo domínio não pode ter duas imagens. Então, galera, fica a dica. Olha a dica aqui, presta atenção. Como é que eu vou saber que um gráfico é uma função ou não? Sem ter que fazer o diagrama, né? Porque eu não preciso pegar todos os pontos e botando aqui para saber se ligou mais de uma vez. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar, ou então vou riscar mesmo com lápis, esse gráfico com várias retas na vertical. Assim, ó. Sim, professor, para que isso? Presta atenção. Se o gráfico tocar essa reta vertical mais de uma vez, é porque aquele gráfico não é uma função. Por exemplo, isso aqui. Peraí, como é? Repete aí, por favor. Eu vou imaginar, olha, essa dica é preciosíssima, tá? De graça ainda, viu? Eu vou imaginar várias retas na vertical. Na vertical. Se o gráfico tocar essa reta vertical mais de uma vez, tá vendo que bem aqui, ó, o gráfico tocou essa reta duas vezes, aqui e aqui. Ou seja, se o gráfico tocar mais de uma vez, é porque ele tem o mesmo domínio, não é não? Ó, vamos supor que o gráfico tocou aqui e tocou aqui. Então, se tocou mais de uma vez, é porque quem é o domínio desse ponto? Aqui.
Quem é o domínio desse ponto? Aqui. Ou seja, se tocar mais de uma vez é porque eu tenho dois domínios. Se eu tenho dois domínios, não é função. Então, você vai imaginar, ou vai fazer mesmo, tanto faz, retas na vertical. Se o gráfico tocar mais de uma vez, é porque aquele gráfico não é um domínio. Ou, desculpa, não é uma função. Por exemplo, aqui, ó. Tocou quantas vezes? Uma. Aqui. Não confunda, viu, pessoal? Ó, os eixos não faz parte do gráfico. O eixo é o eixo, é só o desenho aqui. Eu ia falar rosa, né? Mas o eixo também tá de rosa. Tá aí. É só o rosa, tá? É só o rosa, tá? Então, se você observar, ó, só tocou uma vez, só tocou uma vez, só tocou uma vez, só tocou uma vez. Se você passar qualquer reta na vertical, só vai tocar uma vez. Conclusão. Isso é uma função. Porque se toca só uma vez, quer dizer que só tem um domínio. Só tem um domínio. Só tem um domínio. Então isso é uma função. Nesse caso aqui é uma função objetora. Só de olhar você consegue entender que tipo de função é essa. Deu pra sacar aqui a ideia? A parada. Deu. Por isso, Isaac, que eu falei que isso aqui é uma função. Função seno. Porque, professor, tocou não, cara. Parece que tocou, mas se você imaginar retas na vertical, só toca uma vez. Só toca num ponto. Só toca um ponto. E isso é uma função. Beleza? Tipo de função que vocês vão estudar esse ano, tá? Basicamente, função afim. O que é uma função afim? É uma função linear, é uma reta. X mais B. Né? E uma função quadrática, que é uma parábola. Tá? São basicamente esses dois tipos de função que vocês vão estudar. Ok, então fica a dica aí, tá? Como é que eu consigo olhar para o gráfico e saber se é uma função ou não? Ok? Deu para entender? Aham. Deixa eu ter alguns ali aqui. Ei, Ericles. Oi. A gente vai ver função exponencial esse ano? Não. Função exponencial... Ó, por exemplo, função exponencial você só pode ver quando você souber o exponencial. Entendeu? Porque para você estudar função, você tem que saber dominar aquela operação. Por exemplo, quais são as funções que você vai mudar esse ano? Duas. Função afim. Por que função afim? Porque a função afim é a função do primeiro grau. Equação do primeiro grau você viu lá no sétimo ano. E qual é a outra função que eu disse que vocês vão estudar? Quadrática. Por quê? Porque a equação do segundo grau vocês acabaram de ver. Entendi. Entendeu? Vai ter tudo aquilo. Vai ter delta, vai ter Bhaskara, nisso aqui. Nessa parada aqui, nesses desenhos aqui, tudo aqui. Vai ter delta, Bhaskara. Putaria medonha. Mas função exponencial eu não posso passar. Por quê? Porque você não viu ainda o exponencial. Não a função, mas a operação exponencial. Entendeu? A operação exponencial é aquela que tem que igualar a base para poder... Você iguala as bases. Isso é o básico, né? Isso é o básico. Você iguala as bases, aí você tira as bases e faz uma equação só com expoente. Basicamente é isso. Tô ligado. Entendeu? Mas isso aqui vocês vão ver só no primeiro ano ou no segundo. Então, função exponencial só lá também. Vocês vão ver, ó, basicamente, função afim, função quadrática, função injetora, função bijetora, função sobrejetora, função composta, função modular e função constante. E a inversa? E a inversa? A inversa. Na verdade, vocês vão ver tudo isso, mas era só a turma da manhã. E ver. Por exemplo, a turma da tarde não precisa ver função composta, que geralmente não precisa mesmo. Só função afim e função quadrática. Agora, a função composta é muito importante para o IF. Geralmente cai bastante. Função composta, função modular, função constante, função inversa, cai muito. Então, o ideal seria eu falar isso aqui só para a turma especial. Eu vou ver como é que a gente faz. Tá? Mas eu acho que até lá a gente volta às aulas, porque demora muito tempo. Né? Função afim vai levar umas 2, 3 semanas. Aí função quadrática, mais umas 2 semanas, 3. Entendeu? Aí quando terminar a função quadrática, aí eu vou separar. Qual é, Eric, a próxima data de previsão para voltar às aulas? Sem data, viu? Sem data. Eu acho que volta no começo de agosto, né? Vamos torcer. Ai, meu Deus. Eu acho que volta dia 3, né? Mas é a opinião minha. Sim, vamos lá, ó. Esse desenho aqui, ó, só para finalizar a aula. Esse desenho aqui. Olha aqui, ele fez a reta aqui ainda, ó. Isso é um gráfico, sim ou não? Sim, o gráfico é. Não é um gráfico, né? Porra, lógico que é. Isso é uma função, sim ou não? É. Se você imaginar qualquer outra reta aqui, só vai tocar uma vez. Isso aqui é uma função? Não. Eita, professor, mas você acabou de desenhar ela. Cuidado. Olha como é que eu fiz o desenho.
Ixi, Maria. E Foi do mesmo jeito, parábola só que com foi quantidade assim, pra ó, cima. pra cima. Isso não é uma função. Agora, isso aqui é. Tá? Isso aqui é uma função quadrática. É isso. Deixa eu ver se tem o desenho. Ó, o outro é um círculo. Isso aqui também não é uma função, tá? Não é uma função. Ah, Domínio e imagem a partir do gráfico. Eu já comentei, tá? O que é um domínio no gráfico? O domínio nada mais é do que o eixo X. Os números que faz parte do eixo X, tá? E a imagem, tá? Eu vou comentar agora aí. E a imagem vai ser do eixo Y, tá? Então, o domínio, tá? É o intervalo entre A e B, tá? E a imagem é o intervalo entre f de A e f de B, sempre os valores do eixo Y. É isso, pessoal. Função crescente e decrescente, não, vou deixar para depois, tá? Então, por hoje, acho que tá bom. Alguma pergunta? Alguma coisa? não. Não? Temos aí 45 minutos de aula. Exatamente o tempo que eu tava... Eu comecei a aula 10 horas, né? Eu queria fazer uma aula mais curta, mas acabou sendo 1h30 mesmo. Pessoal, então é isso, tá? Então, até a próxima.